Nós aprendemos na última aula sobre os métodos de interpretação da escatologia. Nós aprendemos que nós usamos o método literal, textual, tem coisas que realmente o que está escrito ali está escrito de forma literal, e tem outros que está no sentido figurado, alegórico, mas que nós não podemos dar o significado que a gente quer para aquilo ali. Nós temos que procurar na própria palavra de Deus para a gente encontrar um significado nas próprias escrituras, porque a Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus, ela se explica, não precisa da gente ficar inventando coisas extra-bíblicas, tá? Então, hoje, por que que eu expliquei essas coisas para vocês, né? Do método alegórico, daquelas comparações, porque a partir de agora nós vamos estudar sobre a grande tribulação, né? O período depois do arrebatamento. E para entender por que que haverá esses 7 anos de tribulação, nós temos que agora ir lá para o livro de Daniel, que é chamado o primeiro Apocalipse, né? Porque o Daniel, o profeta Daniel, é ele que recebeu as primeiras revelações de Deus sobre o final dos tempos, tá? Então, quando a gente estuda o livro de Daniel, muitas vezes a gente vai, né? A gente vê o sonho do Nabucodonosor, e a gente vai, que é uma beleza, até chegar lá pelo capítulo. Boa noite, Kessia! Vai chegando aí. Então, a gente estuda o livro de Daniel, e a gente vai, que é uma beleza, até o capítulo 7. Daí Daniel começa a ter aquelas visões de bichos, né? E do capítulo 7 de Daniel até o final do livro de Daniel, está se tratando de revelações referentes a período escatológico, período do fim, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente estuda na escola dominical, ensina as crianças, a hora que chega no 7, a gente faz igual está escrito no livro, né? Quando Daniel recebeu essas revelações aqui, ele ficou tão perplexo, e o anjo diz para ele, ó, seles essa revelação, porque ainda não é o tempo. Já lá no Apocalipse, fala que é para a gente falar, porque Jesus já está perto de voltar. Então, é interessante isso daqui. Para a gente entender a grande tribulação, é importantíssimo que a gente entenda as 70 semanas de Daniel. O que é as 70 semanas de Daniel? Foi uma revelação do profeta, que o profeta Daniel teve sobre o final dos tempos. E é interessante aqui que você vai ver também que nós vamos descobrir que aqui nesse livro de Daniel vai estar escrito de uma forma alegórica algumas coisas, mas que nós vamos voltar lá para o Velho Testamento e confirmar para ver por que está escrito daquele jeito, para a gente entender. Na verdade, a grande tribulação, depois que Jesus volta, quero que vocês prestem bem atenção, e se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos revisar depois na próxima aula, que eu quero muito que vocês entendam essa parte aqui da escatologia. E se caso vocês não compreenderem alguma coisa quando eu estiver falando, vocês entram ali no chat e vai deixando perguntas ali, e depois eu vou responder elas para vocês, tá bom? Mas é muito importante vocês prestar atenção no que eu vou ensinar agora, que vai ajudar vocês a entender por que vai ter esse período de 7 anos, chamado Grande Tribulação. Nós já vivemos num período, né? Todo mundo fala hoje em dia, nossa, que tribulação! Será que nós já estamos vivendo o fim dos tempos com essa pandemia? E cada um fala uma coisa. Bem,
a gente vê que nós estamos vivendo tribulações, mas isso não tem nada a ver com a grande tribulação, porque a grande tribulação, ela só acontecerá depois do arrebatamento da igreja, depois que Cristo vier buscar a sua igreja, aí sim, vai dar início à grande tribulação. Então, essa grande tribulação, ela tem uma finalidade muito importante, é o tratamento de Jesus, de Deus, com o povo judeu, tá? Aí você pergunta para mim assim, mas então a grande tribulação é só para os judeus? Não, todos que ficarem aqui, que não foram arrebatados, né? Não tiver preparado para o arrebatamento, eles vão ficar aqui, vão passar junto com os judeus a grande tribulação, sim, vão sofrer a grande tribulação. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a grande tribulação vai ser um período para tratar os judeus, para eles entender, eles rejeitaram Jesus e na grande tribulação haverá conversão de muitos judeus, tá? Então, Deus tratando com o próprio povo dele, e como Jesus veio e derrubou as muralhas que separavam nós dos judeus, gentios judeus, então a grande tribulação também será para nós. Para nós não, para quem ficar aqui, né? Nós já aceitamos Cristo e vamos estar preparados para não passar pela grande tribulação. Então, vamos lá. Vamos entender as 70 semanas de Daniel. Nós aprendemos essas 3 dispensações, né? A dispensação da lei, que foi dada para Moisés, a dispensação do mistério ou da graça, que é essa que nós estamos vivendo agora. E depois dos 7 anos de tribulação, vem a dispensação da plenitude dos tempos ou a dispensação do milênio, um período que nós vamos viver um milênio com Cristo e vamos aprender depois. Mas eu estou só repassando, deixei esse slide aqui, para vocês entenderem no gráfico que eu vou mostrar agora, por que nós estamos vivendo a dispensação do mistério ou da graça. É me chamado mistério porque foi uma coisa que estava oculta todo o tempo entre os gentios, as pessoas que não eram judeus, e agora foi revelada através do evangelho para todos nós. Então, nós estamos no período da graça. Então, vamos entrar lá, então, para nós entendermos as 70 semanas de Daniel. Então, quem aqui já leu o livro de Daniel? Tem uma mãozinha levantada aí, é o Cleito que está com a mãozinha levantada? Tem uma pergunta, Cleito? Não, eu deixei o mouse aqui, levantado aqui, mas eu estou tirando já. Fica tranquilo. Ah, tá. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir deixando aí, anotando no caderninho, depois deixa anotado no grupo, tá? E nós vamos devagarinho aqui para vocês entenderem. Então, se você já leu o livro de Daniel, você vai entender que o Daniel é um profeta, né? Que ele foi quando o povo de Deus estava desobedecendo a Deus, praticando idolatria, fazendo tudo que desagradava o Senhor. E Deus já tinha avisado, por meio dos outros profetas, que eles iam para a Babilônia, ele ia permitir que o Nabucodonosor, que era um rei muito poderoso na época, fizesse guerra contra Jerusalém e levasse o povo cativo para a Babilônia, tá? Então, o que aconteceu? O povo não ouviu os profetas de Deus, não ouviram a mensagem de Deus e foram levados para o cativeiro para ficar como prisioneiros de guerra, como servos, escravos lá por 70 anos na Babilônia. E lá ficaram, e junto com eles foram Daniel e seus amigos, e lá na Babilônia, o Daniel era um servo de Deus. Você vê que muitas vezes coisas acontecem com servos de Deus, com os incrédulos, e às vezes resbalam a gente que está aí no mundo, a gente acaba sofrendo algumas consequências por causa dos outros que estão desobedecendo.
Mas quando você permanece fiel a Deus, Deus, ele te faz você prosperar em qualquer situação. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi levado junto com os demais cativos, só que ele honrou a Deus lá na Babilônia, e ele profetizou a palavra de Deus até para o rei Nabucodonosor na Babilônia, e ainda se tornou um dos homens mais importantes lá da Babilônia, depois do rei Nabucodonosor. Então, o Daniel, ele teve outras visões de Deus, e ele revelou, né, o que significava, mas aí nós vamos entender uma parte dessas revelações que não se tratava do rei Nabucodonosor, não. Tratava-se da época do fim. Olha só que interessante. Às vezes eu paro e fico pensando, olha só, teve muitos outros profetas, mas Deus revelou uma parte do Apocalipse, uma parte da escatologia, das coisas que vão acontecer no fim dos tempos, para o Daniel, né? Então, a gente vai ver agora o que foi que ele revelou para Daniel. Eu vou pedir pro Daniel aqui, o Daniel também, né? O Daniel, meu ajudante, ele colocar para mim o capítulo 9 de Daniel, do 25 a 27, antes da gente eu explicar para vocês esse gráfico aqui. Nós precisamos de ler essa parte das escrituras. Olha lá. Daniel estava lá na Babilônia, né? Muitos anos antes de Jesus nascer, o povo estava tudo cativo lá na Babilônia, a cidade de Jerusalém estava tudo arruinada, porque os babilônios entraram lá, queimaram os muros, destruíram o templo, o povo estava lá na miséria, os que ficaram lá, e os melhores homens, os sábios, os príncipes, eles levaram tudo para a Babilônia. E lá já tinha se passado muito tempo quando Daniel teve essa visão, em que Deus diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, porque estava tudo destruído, até o Messias, que é Jesus. Você vê que Jesus não tinha vindo ainda, tá? Então, aqui Daniel está recebendo essa instrução. Sabe e entende, desde a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, né, de novo, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações, e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Agora, voltando lá naquele gráfico. Quando a gente lê tudo isso daí, dá a impressão que é um bicho de 7 cabeças e a gente vai ficar quase louco para entender isso daí. Então, ele fala no começo que 7 semanas ia ser determinada desde a autorização, porque nós sabemos que Jerusalém está toda destruída. Mas aqui Deus está falando para o Daniel que o próprio rei, que já não é mais Nabucodonosor, já caiu aquele império, já veio o império dos medos e persas, Então, ele falou que o próprio rei ia autorizar o povo judeu voltar em Jerusalém e reconstruir a cidade, certo? E ele disse também
que esse período que vocês estão vendo, esse gráfico aqui, ó, desde o começo até essa nuvenzinha, está determinado 70 semanas para acontecer isso daí. Desde a ordem que o imperador lá o rei dos Medos e Persas, que ficou agora comandando, ele vai fazer um decreto, né? Então, Deus está falando isso para Daniel. E esse decreto vai autorizar uma parte do povo judeu sair daqui da Babilônia, voltar até Jerusalém e reconstruir o templo, e reconstruir os muros de Jerusalém, que os próprios babilônios queimaram e destruíram. Olha como que Deus é incrível. Ele mexe no coração dos reis, né? Para que autorize o povo para fazer isso. Quem lê o livro de Esdras, Neemias, sabe que isso aconteceu. Primeiro, o decreto foi dado para o Esdras para voltar lá, reconstruir o templo, e depois foi dado para Neemias reconstruir as muralhas, certo? E 70 semanas é o período completo aqui. 70 semanas, se a gente for ver em dias, igual os dias que a gente conta, dá poucos dias, né? Mas acontece que essa profecia, nós vamos interpretar ela de uma forma alegórica, voltando lá para o livro de Levítico e vendo que, na verdade, no livro de Levítico, um dia é igual a um ano. Uma semana, isso aqui são semanas proféticas, tá? Um dia é igual a um ano. Uma semana é igual a 7 anos. 7 semanas, então vai dar 490 anos. 62 semanas, 434 anos. Por que eu tô ensinando isso aqui para vocês? Porque esses 70 semanas não são 70 semanas igual nós temos hoje. São 70 semanas proféticas. Então, nós não podemos contar o número de 7 dias, como cada semana hoje a gente tem 7 dias. Só que por ser semanas proféticas, nós vamos comprovar isso quando a gente vê de forma figurada e alegórica, a gente tem que ver um versículo que mostra que isso é verdade. Então, nós vamos ver que as semanas proféticas na Bíblia, quando trata-se de uma profecia, de alguma instrução de Deus, um dia é um ano, e uma semana é 7 anos. Então, se são 70 semanas, e se uma semana tem 7 anos, 7 vezes 7 não é 49? Dá 490 anos. Aí você fala, mas então esse período aqui é 490 anos? Vamos entender. Vamos lá no livro de Levítico, já tem esse versículo aí, ou se o Daniel quiser colocar, Levítico 25, de 1 a 10, vai mostrar para a gente que eu estou falando, vai ser cada dia da semana vai ser um ano, para vocês entenderem melhor, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no monte. Tá falhando para todo mundo ou é só para mim? Tem hora que a Sônia some. Para mim O tá meu legal. tá cortando também. Para mim também. Ai, quando acontecer isso, vocês já avisam, tá? Para vocês não perderem nada. Daniel, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Daniel? Não, eu acho que não, só a câmera, né? A câmera que exige um pouco mais de internet, né? Será que eu fecho a minha câmera? Isso, fecha só a da Gabriela, que eu acho que está aberta, vamos ver se melhorar. Senão você fecha a sua, se cortar de novo. Vou fechar. Tá, vamos ver se melhora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Melhorou agora? Agora melhorou. Tá. Qualquer coisa que estiver falhando, vocês avisam, senão vocês não vão conseguir entender, tá? Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, quando foi dado as leis. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou,
Então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherá os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E o que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da sua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu povo, à tua serva e ao teu diarista e ao teu estrangeiro que peregrina contigo. E o teu gado e os teus animais que estão na tua terra. Todo o teu produto será por mantimento. Também contarás, presta atenção, 7 semanas de anos. 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui, nesse pedacinho, que fala sobre o ano do jubileu, e santificarás o 50º, quando fizesse 50, era o dia mais incrível ali, né, no 50, no ano 50, tocava a trombeta, e era o ano de liberdade, apregoareis a liberdade na terra, e todos os seus moradores, ano de jubileu será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Se alguém fosse escravo, quando desse o ano de jubileu, todo mundo voltava para casa. Mas o que eu queria ensinar aqui não era sobre jubileu, não. É que ali vocês viram que era uma semana de anos. Vocês entenderam isso? Conseguiram entender? Faz um joinha aí. Estão me ouvindo? Sim. Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Sim. Tá. Então, vocês viram ali que nós lemos o Levítico 25, de 1 a 10, para entender que um dia lá era um ano, entendeu? Então, 49 anos, eles trabalhavam, e no 50º, era o ano de jubileu. Então, aqui no Daniel, nas 70 semanas, nós também vamos considerar essa continha que está aqui em lilás. Para cada dia, nós vamos considerar um ano. E para cada semana, 7 anos. Em vez de 7 dias, 7 anos. Tá? Então, vamos tentar entender isso daqui. O decreto está no Daniel 9:25. Esse decreto foi dado, nós lemos no começo, na primeira, antes de começar, né? Foi dado esse decreto para que quando o rei autorizasse, começava a contar. É como se tivesse um relógio escatológico em cima aqui desse início desse gráfico. Quando o rei Artaxerxes, no capítulo 9, versículo 25 de Daniel, ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas, primeiro 7, e depois 62 semanas, que vai ser reedificado até a chegada de Cristo. Agora vamos voltar lá no gráfico. Tá vendo essa rodelinha aqui, que está escrito Daniel 9:25? Nesse versículo, foi dado o decreto para que o rei... Deixa eu ver aqui, tá. Foi dado o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém para começar a reedificar. Então, começou a marcar o relógio, é como se tivesse colocado um despertador aqui em cima desse versículo para começar a contar as 70 semanas de Daniel, certo?
Então, foi dado esse decreto, e aqui embaixo, nesse gráfico, onde está escrito 69 semanas, tem 2 quadrinhos, e o primeiro quadrinho está escrito 7 semanas. Então, porque naquele versículo, se você está acompanhando na sua Bíblia, se você quiser abrir a Bíblia tua no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 25 em diante, ou 24 em diante, vocês vão entender o que, conforme eu vou ensinando, tá bom? Então, primeira coisa, fala, no 25, no 24, fala que foi dado 70 semanas para resolver esse barato aqui que nós vamos aprender hoje. Aí, no 25, fala que desde essa ordem vão ter 7 semanas. Tá vendo aqui o primeiro quadradinho? 7 semanas, olhando lá no lilás. Se 7 semanas, cada semana são 7 anos, tá vendo? Uma semana não são 7 anos? Uma semana profética? Então, 7 vezes 7 dá 49 anos, né? Então, do dia que deu o decreto nessa bolinha lá em cima, até a reconstrução do templo que foi destruído, dos muros de Jerusalém, deu 49 anos, certinho. Porque quando Deus dá uma profecia ali, dava uma profecia na Bíblia, tudo era certinho, acontecia conforme o que ele falou. Então, eles reconstruíram aquele templo que Salomão tinha feito, que foi destruído pelo Nabucodonosor. O primeiro templo foram 49 anos, 7 semanas de ano. 7 vezes 7 igual a 49 anos. Reconstruir os muros por Neemias, o templo lá pelo Esdras, e deu 49 anos. Depois desses 49, passa a contar mais 62 semanas, que lá, voltando lá para aquela tabelinha lilás, 62 semanas vezes 7 anos, dá 434 anos, tá? O que aconteceu aqui? Nesse período aqui, 62 semanas, as ruas e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque aconteceu guerras, aconteceu coisas nesse período, tá? E depois de 62 semanas, o Messias será cortado. Então, olha que interessante. Se você contar 62 semanas mais 7, dá um período de 69 semanas. Até de quando? Da ordem para edificar Jerusalém, nessa bolinha aqui que está escrito Daniel 9:25, até essa cruzinha, que é o dia que Jesus foi cortado da terra dos viventes, que Jesus morreu por nós lá naquela cruz. Deu 69 semanas de anos. Até aqui vocês conseguiram entender? Pode falar a verdade, se não entendeu, não tem problema. E eu não vou fazer pergunta para vocês me explicar, não. Eu quero saber se vocês entenderam para mim continuar para frente. Ninguém falou nada ou entendeu, não entendeu nada, né? Eu entendi. O senhor entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Parece complicadinho mesmo. Um pouquinho complicado, mas dá para entender. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Foi dado 70 semanas e já se passaram 69. Quando que passou 69 semanas? Do dia que o rei, que estava lá na Babilônia, falou para o Esdras e o Neemias, vai lá, vocês estão liberados para ir lá reconstruir a cidade de vocês. Eles foram e demoraram 49 anos, foi o tempo de Esdras até Neemias. Aí, com mais 62 semanas, que deu 434 anos, multiplicando pela tabelinha lá em cima, foi até o tempo que Jesus veio, deu até, olha, caiu o Império Medos e Persas, veio o Império da Grécia, veio o Império Romano, nasceu Jesus.
Aí você sabe que Jesus teve todo o seu ministério, fez os seus milagres e tudo, até o ponto que Jesus chegou nessa cruz aqui, tá vendo? Esse tempo aqui, da cruz até o começo da tabela, deu 69 semanas proféticas de Daniel. Aí, bem aqui em cima da cruz, é como aquele relógio escatológico tivesse parado. Sabe quando o relógio acaba a pilha, ou acaba, se é aqueles relógios antigos de corda, acaba a corda? No caso de Deus, não acabou a corda, mas parou. É como se alguém tivesse, se Deus tivesse parado o relógio escatológico em cima da cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, deu 69 semanas e ficou faltando quanto, então, para completar essa profecia? Uma semana. Uma semana, muito bem. E aí, então já passou todas essas coisas? Não. Por quê? Porque tem dessa cruz que vocês estão vendo aí no gráfico, até a volta de Cristo, nós estamos na dispensação da graça. É o período que nós estamos vivendo hoje. Vocês estão visualizando aí da cruz até essa flechinha que para cima está escrito arrebatamento e para baixo pacto do anticristo? Sim. Vocês estão acompanhando comigo? Sim. Sim. Tá. Então, o que aconteceu aqui? Bem na cruz, quando Jesus morre na cruz, e isso, bem aqui, ó, o Daniel colocou bem grandinho, bem aqui nessa cruz, para 69 semanas, né? Parou o relógio escatológico. Agora é o período de pregar o evangelho. É o período da graça. Nós estamos pregando o evangelho para as pessoas se converter. Por quê? Porque em breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Então, é o período da igreja. É o período dos castiçais lá do livro de Apocalipse. É o período que Cristo está aqui, através do Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, para que eles arrependam, aceitem Cristo como Salvador, porque logo o relógio escatológico vai disparar de novo e a última semana de Daniel vai ser cumprida. Tá? Então, nós estamos nesse período entre a cruz e o arrebatamento, que é o intervalo da dispensação da graça, tá? A igreja está aqui pregando o evangelho, ou deveria estar atuando pelo evangelho até o arrebatamento. Aí, o que vai acontecer? Esse período, a gente não sabe quando ele termina, o intervalo da dispensação da graça. Por quê? Porque ele termina exatamente no arrebatamento. E o arrebatamento, quando Cristo volta para arrebatar as pessoas salvas, a gente não sabe o dia nem a hora que isso vai acontecer. E se nós não sabemos o dia nem a hora, então nós não temos como falar quando que vai começar o relógio funcionar novamente. Mas esse relógio vai voltar a funcionar quando Jesus vier arrebatar. Por quê? Porque daí vai começar a 70ª, né? A 70, completa a 70 semana de Daniel, a 70ª semana, que é a última semana. E se essa semana é semana de anos, então serão 7 anos da grande tribulação. Conseguiram entender? Sim. Sim. Sim, todo mundo conseguiu? Quem não conseguir, pode falar aí, ó, levanta, não precisa falar que não entendeu, põe aqui no chat que eu vou explicar novamente, que é muito importante para vocês entenderem. Por que ele falou isso para Daniel? Porque essa 70ª semana, ou seja, você pode chamar ela de 70ª semana, você pode chamar ela de 7 anos de tribulação, ou você pode chamar ela da última semana de Daniel, entendeu? Todas elas se referem ao mesmo período, ou seja, aos 7 anos da grande tribulação, que acontecerá
depois do arrebatamento, tá? Aí a gente olhando aqui para essa 70 semana, 70ª semana, ou 7 anos da grande tribulação, nós estamos vendo que elas estão divididas em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, vai se levantar o anticristo, que nós vamos falar na próxima aula, vocês não precisam ficar preocupados. Esse gráfico, na verdade, a gente vai repetir nas outras aulas, e vocês vão conseguir aprender, se vocês não aprenderam hoje, tá? Não se preocupa, não. Porque aí vocês, conforme a gente vai repetindo, vocês vão conseguir entender melhor. Mas nesse período da grande tribulação, ela vai se dividir em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Por quê? Porque esse anticristo, esse homem que vai se levantar, ele vai fazer um pacto com Israel, né? Esse anticristo vai fazer um pacto com Israel e ele vai trazer uma falsa paz. Então, ele vai se apresentar como Salvador, ele vai se apresentar como se ele fosse o Messias. Por que que eu falo que esses 7 anos de tribulação é Deus tratando novamente com Israel? Para dar chance, oportunidade para o povo de Israel, para o povo judeu, aceitar Jesus como Salvador. Deus ama esse povo, eles desobedecem, mas Deus tem um tratado com eles desde lá de Gênesis, com Abraão. Né? E só que eles, quando Jesus veio, quando o Messias veio aqui nessa cruzinha preta, eles rejeitaram o Messias, e o Messias foi cortado. Quer dizer, ele foi ferido, foi morto na cruz, né? Pelos próprios, entregue pelos próprios judeus que não aceitaram ele. E então, como os judeus não aceitaram, rejeitaram, a salvação, a oportunidade veio para nós, que somos considerados os gentios, as outras nações. Por isso, nós estamos desfrutando desse período da graça aqui, da dispensação da graça. Mas um dia, Jesus volta e arrebata tanto judeu como outras nações que aceitaram a ele como Salvador, né? E leva lá para cima. Lembra que eu falei que 2 cenários se abrem. Um lá no céu, para o povo que está lá arrebatado, né? Vai ter as bodas do Cordeiro, vai ter o julgamento para receber coroas e galardões, depois a bodas, o casamento de Cristo com a sua noiva. E aqui no outro cenário, como se a gente estivesse vendo 2 cenários. E aqui nós vamos ver outro cenário que vai ser essa 70ª semana, ou 7 anos da grande tribulação. O anticristo, teve uma pergunta aqui agora há pouco, ele faz um pacto de 7 anos, na verdade, para ele governar, para ele resolver todos os problemas causados, porque o arrebatamento vai trazer grandes problemas aqui. Né? Já pensou pessoas rapto, pessoas desaparecendo de repente, e então vão acontecer coisas terríveis aqui na Terra, e ele se apresenta como aquele que vai salvar, que vai resolver tudo. Então ele promete uma falsa paz, mas depois de 3 anos e meio que ele está aqui, ele levanta, como a Bíblia fala, nós lemos agora há pouco, sei que vocês não vão lembrar, mas se vocês lerem depois Daniel 9, de 25 a 27, vocês vão ver que esse pacto é quebrado pelos próprios judeus quando eles veem que o anticristo levanta lá no templo. Nós já vamos chegar, a batalha do Armagedon é no fim da grande tribulação. A Aline perguntou, tá? Nós vamos chegar lá. Então, o que acontece aqui? Acontece que quando os próprios judeus, eles veem o anticristo fazendo uma imagem dele mesmo e colocando dentro do templo para as pessoas adorarem, então o povo judeu vai voltar lá para a Bíblia e vai falar, mas peraí, lá na nossa lei, que eles seguem até hoje, né?
está dizendo que não é para fazer imagens, então esse homem aí não é Jesus. Aí eles vai cair a ficha deles, do judeu, no primeiro 3 anos e meio, porque esse anticristo, ele vai estar lá reinando em Jerusalém, se fazendo que ele é o Messias. Então, quando o povo judeu despertar, vai ser quando eles vão começar a se converter, eles vão entender que aqueles que eles mataram, que eles autorizaram a ser morto, que aquele que eles rejeitaram, aquele sim era o Messias. Então, vai haver uma grande conversão de judeu nesse período. E vai haver muitas outras coisas que nós vamos estudar em detalhes nas próximas aulas. Mas é para vocês entenderem que aí eles rompem o pacto com o anticristo, e aí o anticristo vem por cima deles, dos judeus, e também daqueles que ficarem aqui, que não aceitaram a Cristo como Salvador, e eles vão ter chance de se converter, mas vai ser em tempos muito angustiosos, porque vai haver perseguição do anticristo e dos seus aliados nesse período. Vai ser um período de grande tribulação, como nunca houve em toda a terra. Se a gente acha que nós estamos vivendo um dia difícil agora, difícil vai ser nessa época, tá? Então, aí, esse período da grande tribulação, nós vamos estudar ele parte por parte. Então, daí, o que vai acontecer? No fim da grande tribulação, vai ser a segunda volta de Cristo. Aí, Cristo, lembra que a primeira, no arrebatamento, Cristo vem nos ares buscar a sua noiva, que é a igreja. Mas, depois do fim da tribulação, desses 7 anos, Cristo desce e pisa sobre a terra de novo com a esposa, que ele já casou com a igreja lá no céu, e ele vem com sua esposa, que é todos os salvos, né? Ele vem para pôr fim à grande tribulação e estabelecer o milênio sobre a terra, que é um período de 1000 anos, que nós vamos reinar com Cristo, tá? Aqui a gente está estudando só até a volta de Jesus com a igreja e a batalha do Armagedon. Isso aqui é um esboço, porque nós vamos estudar cada parte separada, tá? Até aqui, o que a gente viu hoje é como para vocês terem uma visão na mente de vocês, por que depois do arrebatamento ainda tem 7 anos de tribulação. Então, terá 7 anos de tribulação, porque ainda falta uma semana para Deus tratar com os judeus, para eles entenderem que aquele Messias que eles desprezaram era o verdadeiro Messias, e dar oportunidade para muitos judeus ser salvos, e como a graça também veio para nós, que não somos judeus, muitas pessoas que vão ficar aqui na terra vão poder ter oportunidade de se converter, mas vai ser em tempos de muito sofrimento e angústia, tá? Então, depois de 7 anos, completa as 70 semanas de Daniel. Aí, então, Cristo volta sobre a terra e haverá a batalha do Armagedon, que nós vamos ver que batalha é essa. Vai ser que depois de 7 anos, o anticristo vai fazer tanta coisa ruim aqui na terra, e ele ainda assim vai conseguir aliados para lutar contra Cristo e a igreja. Só que Cristo, nós não vamos precisar, vamos voltar para a batalha do Armagedon, só que nós vamos vir acompanhando Cristo e nós não vamos precisar batalhar nessa guerra, sabe por quê? Porque Cristo destrói o anticristo com a espada que ele tira da boca dele, que é a própria palavra dele. Ele fala e todos os exércitos cairão por terra, e então ele vence essa guerra juntamente com os seus santos do lado dele, né? Com a gente do lado dele, e ele estabelece o reino dele. É como aquele sonho que o Nabucodonosor teve da estátua, lembra? Que cabeça de ouro era a Babilônia, os braços era Medos e Pérsias, o tronco era a Grécia, e as pernas era o Império Romano, e ficou só o pé, né? O pé
que tinha lá os dedos era de barro, uma parte era de ferro e barro, que se refere a essa última semana também de Daniel. E fala que quando essa estátua, Daniel explicou para o rei que era os impérios do mundo, que um dia uma pedra ia ser cortada sozinha da montanha, rolada numa montanha, sem a mão do homem, ia bater no pé da estátua, ia derrubar todo, esmiuçar toda aquela estátua, né, e ia se tornar como se fosse pó, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e aquela pedra ia ficar grande, 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 e ia encher toda a terra. Então, o que estava querendo dizer com isso? A pedra é Cristo, é o reino de Cristo, que ia bater no reino do anticristo e destruir todos os reinos da terra. E o reino de Cristo ia ser o único que ia reinar sobre toda a terra. Entenderam? Tá muito complicado ou não? Não, tá ótimo. Eu quero, Tá bom de entender. Tá bem. Eu quero ouvir vocês, porque eu quero saber, para me avaliar eu mesmo, se eu estou conseguindo. Eu fico mais preocupada se vocês tentam me ensinar. Todo mundo está compreendendo? Tem alguma pergunta até aqui? Dá Não vontade de fique com- aprender cada vez mais. É, que bom. Eu gosto muito de aprender escatologia. Cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Mas eu quero saber, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí para a gente voltar. Antes da gente passar para frente, eu quero que vocês compreendam isso daí. Todo mundo, ok? Quem não está falando nada é porque entendeu ou porque não quer nem falar. Tô conseguindo entender agora. Ah, ai, que bom. A Sol, tá entendendo, Sol? Sim, é um pouquinho Então, difícil, Sol. mas tô entendendo. É, né? É um pouquinho difícil, mas você vai ver que a partir das próximas aulas, a gente vai voltando e repetindo. Ronaldo tá ok. Cleito, tá entendendo, Cleito? Tranquilo, irmã. Kécia, conseguiu entender um pouquinho? Kécia? Sim? Que bom. O João Vitor tá aí, entendeu tudo? Entendeu, João Vitor? Dormiu, João Vitor? Olha, agora eu vou começar a perguntar. Rosângela está assistindo a aula hoje, Rosângela? Sim, estou aqui, entendendo. Está entendendo? Muito bem, então tá bom. Então, nós vamos passar aqui só para a gente repassar uns versículos importantes aqui, que vocês podem conferir na Bíblia, depois olhando esse gráfico e pegando os versículos que tem nos slides, vocês vão conferindo e tentando entender, anotando perguntas, colocando no grupo. Quem souber responder a pergunta que alguém colocou, responde, que assim a gente vai aprendendo junto. Passa aí, Daniel. Então, aqui, é uma coisa que eu já expliquei, é só para vocês ter lá, para vocês ler de novo e entender por quê, como explicar 70 semanas, daquela forma de alegórica que eu falei. Voltando lá para a Bíblia e procurando por que estão considerando 70 anos como sendo 7 vezes 7, 490, né? É porque ele se compara aqui com o ano do jubileu, que um ano, para cada semana, semana era 7 anos, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem como que se compara uma profecia de forma figurada, e alegórica, você tem que voltar lá no outro versículo para ver por que está falando daquele jeito, tá? Então, depois vocês leem. E aqui, eu coloquei aqui o objetivo das 70 semanas de Daniel. Olha lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o povo? Os judeus. E sobre a cidade santa. Qual que é a cidade santa?
Jerusalém. Para quê que foi dada essas 70 semanas? Aí vem os objetivos das 70 semanas aqui do lado, que está no versículo e está aqui no lado. Primeiro é para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Então, quando tudo isso acontecer, é porque já se cumpriu toda a escatologia. Entendeu? Então, essas 70 semanas, o objetivo dela é que se cumpra todas as coisas que ainda faltam se cumprir das Escrituras. O que falta se cumprir? Só a escatologia, as coisas referentes ao fim. Porque todas as coisas que foram profetizadas na Bíblia já se cumpriram. Nenhuma palavra que Deus coloca lá cai por terra. Por isso que nós não precisamos de novas profecias e coisas novas. Por quê? Porque tudo que a gente precisa está lá na palavra de Deus. Tudo. As únicas profecias que faltam se cumprir são as profecias referentes à escatologia, as coisas, os estudos sobre o fim. Então, as 70 semanas é para acabar, era para Jesus, né? Para eles restaurar o templo, Jesus vir e fazer a expiação do nosso pecado com a sua morte lá na cruz, e o evangelho entrar no período da graça, né? Que a graça está sendo oferecida para todos, e através da pregação do evangelho, trazer a justiça eterna e selar, cumprir toda essa visão que o Daniel teve, a profecia, e ungir Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vai ser lindo aquele dia, né? Então, isso aí, por isso que é 70 semanas. Falta só uma semana, porque está parado lá o reloginho escatológico. A hora que ele começar, quando Jesus vier e arrebatar a gente, o relógio começa a correr de novo. E a ordem para restaurar, né? Aqui é para vocês só conferir depois, nós já aprendemos isso. E aqui está a ordem, tá vendo? Aqui no Daniel tem a profecia. Saiba e entenda que a partir da ordem começa o reloginho a funcionar. Daniel 9:25, o relógio escatológico começa a funcionar, da primeira semana até chegar na 70ª, né? Saiba e entenda que a partir do decreto, tal, serão 70 semanas. Aí, do outro lado aqui, do lado direito, está escrito ordem para reconstrução. Aí começa no primeiro ano do rei Sírio, da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do Jeremias. Até o Jeremias já tinha profetizado isso. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, Deus trabalhando no coração do rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu povo, entre o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está... Olha só que coisa linda. O próprio Ciro, rei da Pérsia, reconhece Deus como Deus. Então, se você fizer... eu tenho uma apostila aqui, né? Eu não quis complicar mais a vida de vocês para entender. Mas eu tenho um estudo mais aprofundado aqui. Se vocês quiserem, depois eu até posso colocar no grupo. Se você gosta de ir a fundo mesmo, você pode fazer essas continhas aí. Então, se você for fazer a conta, como alguns estudiosos já fizeram, desse dia em que o rei Ciro da Pérsia dá a ordem, eles vão somando os dias, os meses, e bate certinho com a vinda de Cristo, certinho às 69 semanas. Como que Deus é perfeito no que ele faz. Se você, aqui tem essa apostila, depois eu acho que eu vou colocar lá para vocês
poder estudar mais. Tem gente que gosta, né? E eu gosto muito de ver essas coisas. Eles fazem as contas certinho das semanas, dos meses, do calendário judeu. Eu sei que do dia do rei da Pérsia até a morte de Cristo na cruz dá 69 semanas. Não é incrível? Como Deus é perfeito? Então, ficando assim esse vácuo aqui, que é o período da graça, que Deus não está, parou o relógio escatológico e depois continuará depois do arrebatamento. Vamos ver se tem mais algum versículo. Tem mais algum, Daniel? Não tem, acabou, ó. Acabei 21:03, certinho. Então, alguma coisa que vocês queiram perguntar ou falar? Então, acho que todo mundo entendeu um pouquinho. Então, não se preocupe, eu queria só falar para vocês não ficar preocupados assim, eu acho que eu não vou conseguir entender tanta coisa. Não se preocupe que a partir das próximas aulas, nós vamos estudando os pedacinhos desse esboço aí que eu passei, nós vamos estudando cada coisa que vai acontecer na grande tribulação, depois as batalhas, até chegar no fim, tá? Onde tudo termina e aonde a gente vai estar lá na eternidade, gozando de todas as bênçãos celestiais, onde não vai ter mais choro, nem tristeza, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas vão ser passadas, tá? Então, é isso, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém já sabia, falar, eu já sabia todo esse conteúdo. Se você aprendeu alguma coisa hoje, quiser compartilhar, pode falar. É interessante, né, irmã, que a morte de Cristo é como se ele tivesse morrido e tivesse parado o relógio, né? E quando ele voltar para arrebatar a igreja, é ele mesmo que vai ligar o relógio da última semana. Essa tá atento, né? Que vai. Você vê que é a soberania de Deus, né? Que é um dos atributos de Deus, é sua soberania, ele está acima de tudo, ele que faz as coisas, quando tudo acontece no tempo dele. Isso mesmo, foi bem pensado, né? Ele aciona o relógio e continua até a consumação dos séculos. Mais algum comentário? Eu gosto quando vocês falam, gente, porque eu vejo que vocês entenderam ou eu vejo que eu preciso melhorar a explicação. Então, acho que todo mundo... Sônia, pode falar. Após os 3 anos e meio, quando os judeus eles caírem em si, né? Uhum. E o Messias já tinha vindo e eles não aceitaram, sim, eles vão ter uma nova oportunidade, correto? Isso. Só eles ou os gentios ou aqueles também que ficaram? Os gentios também, Ronaldo. Então, todos que ficarem aqui, e nós vamos ver, a partir das próximas aulas, que não receberam a marca da besta, né? Sim. E eles vão esse ter... atributo, né? Isso. Eles vão ter oportunidade de ser salvos, só que vai ser com muita perseguição, porque vai ser um período bem difícil sobre a Terra. Então, hoje, por isso que hoje é o dia, a Bíblia fala, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque quando a gente ouve o Evangelho, não tem certeza da salvação, aquele é o dia. Não pode perder a oportunidade, porque se Cristo voltar e a pessoa ficar aqui nessa terra, ela vai lembrar, ainda bem que o Ronaldo pregou o Evangelho para mim, ele estava certo, sumiu um monte de crentes daqui, então eu agora eu vou ter que ficar firme, mas vai ser tempos angustiosos. Tem pessoas, vai ter ocasião que pessoas vão ter que morrer para poder aceitar Jesus e não negar Cristo. Então, vai ser tempos difíceis. Então, que hoje é o dia, por isso que a Bíblia fala, hoje é o dia da salvação, né? É o dia de pregar para nós que estamos aqui nessa sala, que já conhecemos Cristo, então nós precisamos de falar de Jesus
para as pessoas, para que elas possam aceitar em tempo, né? Em tempo, tempo propício. Por quê? Porque se ela, nesse tempo vai ser bem difícil. Elas podem, vai ser complicado. Mais alguma coisa? Ninguém quer falar nada, então eu vou pedir para o Rosalvo encerrar para a gente com uma palavra de oração. E pega lá os slides e vê, tá? Vê, dá uma revisada, porque vai ser bom para vocês. E a aula também é gravada, o Daniel coloca lá, se quiser tirar alguma dúvida, pode voltar lá e assistir de novo, tá bom? Então, Rosalvo, você ora para a gente? Ok. Então, vamos orar. Pai Santo, nós damos graças a Deus por todas as tuas bênçãos, Pai. Graças pela tua misericórdia, graças porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus provedor, e sabemos, ó Deus, que em ti podemos confiar em todos os momentos. Pedimos aqui, Senhor, as tuas bênçãos sobre a nossa noite, dá-nos uma boa noite de descanso, esteja abençoando a vida da irmã Sônia, Senhor, que tem predisposto a nos dar essas aulas, ó Deus. Esteja derramando chuva de bênção sobre a vida dela, Pai. Abençoe cada um dos alunos também, que todos nós possamos aproveitar ao máximo, Deus, e compartilharmos também os ensinamentos que estamos assimilando. Cuida de nós, esteja mais uma vez, pedimos para aqueles que se encontram enfermos, no leito do hospital, Deus, seja qual for a enfermidade, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre eles, entrando providência de cura na vida de cada um. Eu te oramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo culto amanhã, domingo, na igreja de vocês.